E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Show. Eu sou a Tata, esse aqui é meu show. E hoje a gente vai estar falando sobre uma parada que eu tô muito animada, muito mesmo assim, que são as divas, queridas, musas literárias, autoras, personagens que eu quero muito conhecer nos próximos meses e que eu já tava guardando um espaço ali no meu coração pra encaixá-las. Enfim, a ideia surgiu principalmente daquele outro vídeo que eu fiz falando sobre as mulheres desabafando. Muita gente falou que participaria deste clubinho, né, de ler mulheres que estão simplesmente ali escrevendo sobre sentimentos femininos muito intensos e tal. Aí eu falei, pô, vamos fazer isso acontecer. Foi aí então que nasceu o nosso queridíssimo Tata Book Club. Eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vai funcionar, mas assim, quem quiser ler comigo, hoje eu vou estar apresentando pra vocês quem são as divas que a gente vai estar lendo. Tô bastante animada, vão ser 12 livros, 12 meses, 12 autoras e muitas personagens femininas incríveis, assim, eu espero. Falar da lista geral, assim, durante a pesquisa surgiu bastante coisa massa que eu fiquei com vontade de incluir na lista, então fui ali encaixando coisas que eu já queria muito ler, com outras que apareceram, com outras que me foram sugeridas e tal, então assim, a lista tá bem saborosa, eu espero adorar todos esses livros aqui. Tá, sem enrolação então, vamos começar a falar das leituras. O primeiro livro que a gente vai estar lendo é um que já tava nas minhas listas há tempos, mas sabe quando você tá guardando um negócio assim, porque você acha que vai ser uma experiência muito legal, que tem a sua vibe, que é o seu tipo de leitura? Enfim, é o que aconteceu com esse aqui, que é a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, que é uma autora dinamarquesa. Esse livro, pelo que eu dei uma olhada, assim, eu não gosto de ler sinopse, mas pra esse vídeo aqui, pra esse projeto, eu li várias sinopses de muitos livros, inclusive incluí bastante coisa legal nas minhas listas de leitura, nas minhas wishlists e tal. Esse livro, então, ele foi lançado em 1967, mas assim, não foi exatamente isso, porque ele foi lançado em 3 partes, só que esse livro que a gente vai estar lendo em si já é a junção dos 3 outros livros. Por quê? Porque a gente vai estar acompanhando a vida dessa autora. Então é uma obra autobiográfica, de certa forma, não sei o quanto de ficção existe aqui, essa parte eu não pesquisei, mas a gente vai estar acompanhando então esses 3 momentos, que é infância, juventude e dependência. Então, como vocês podem ver, temas leves, assuntos tranquilos. A gente vai acompanhar a vida da Tove vivendo em um bairro operário de Copenhagen até a vida adulta dela, se tornando escritora e uma grande influência literária que, pelo que eu pesquisei, ela é tipo assim, um ícone. Tô bem animada, coloquei esse logo de cara porque eu acho que vai ser uma grandíssima leitura, um prato cheio. Espero não estar errado. O segundo livro da lista é Na Casa dos Sonhos. Esse aqui eu tenho ele. É este querido aqui. Eu acho essa capa muito bonita. A capa gringa é muito legal também. É um livro de memórias, né? Então, nessa lista vai ter bastante coisa assim, porque as mulheres escritoras, elas vivem coisas, né? Se elas estão escrevendo ali sobre coisas de um jeito muito massa, é porque geralmente elas viveram pelo menos uma parte daquela história ali. Então, eu coloquei vários que são assim, não por intenção, mas é porque realmente eu achei muito interessante a sinopse e tal. Então, esse aqui é um deles. Aqui a gente vai acompanhar um relacionamento tóxico que a nossa autora, a Carmen Maria Machado, viveu com uma outra mulher. E então a gente vai acompanhar o relacionamento inteiro, desde o início até o final. Provavelmente foi um final meio assim intenso. A Carmen é uma autora norte-americana e esse livro é de 2019. Depois eu coloquei uma mulher que é um absurdo para muitas pessoas, né? E pra mim também, eu não ter lido ainda, que é a nossa diva Clarice Lispector aí. Espero, inclusive, terminar essa leitura, que vai ser meu primeiro contato com ela, já tal qual Fatinha da Malhação, falando que tudo foi a Clarice Lispector que disse. O livro que eu escolhi é A Paixão Segundo GH, porque, pelo que eu dei uma olhada, esse aqui talvez seja um dos mais tranquilos de ler, que não seja só divagações mentais da diva, porque eu sei que os outros são assim. Eu, inclusive, comecei a Água Viva uns anos atrás, mas como eu não estava entendendo quase nada, eu tava tipo assim, nossa, frases muito legais, mas entendendo pouquíssimo, eu falei, não, calma, depois eu vou ler essa querida. Como toda obra da Clarice Lispector vai ter uma coisa assim, bem reflexiva, eu vou até ler o resumo que eu coloquei aqui, porque eu achei muito bom. É uma jornada de autoconhecimento de uma mulher de classe alta, conhecida apenas como GH. Então, nossa protagonista, ela vai passar por uma profunda transformação ao se deparar com a própria existência e com a fragilidade da condição humana. Sabe, ele falou, assim, ele deu 1 centavo de informação e o resto é tudo, tipo assim, reflexões. Então, eu acho que tem a vibe, né, da Clarice Lispector, porém, com um tom, né, de ficção, de você ter uma narrativa que vai contar a história de uma personagem ali e tal. Então, eu espero que esse aqui seja mais tranquilo e que seja um ótimo primeiro contato com ela. Eu esqueci de falar, mas esse livro é de 1964 e, pelo que eu vi, ele tem uma adaptação recente, que tava até no cinema, né, não sei. Em seguida, a gente vai ler outro grande ícone aí literário, que é a Chimamanda. Ela é uma autora nigeriana, muitíssimo conhecida pelo livro que a gente vai estar lendo. Meu primeiro contato com ela foi com Hibisco
roxo, e aí aqui no clube eu decidi colocar Americana. É o livro mais famoso dela por ter sido o que colocou ela aí no meio literário internacional. Antes de eu falar a sinopse, eu queria dizer que eu tava numa livraria um dia e aí eu vi esse livro que eu já tava com bastante vontade de ler. E aí eu vi que ele estava na seção de romance de formação. Como eu já falei, eu amo romance de formação e eu realmente espero que esse aqui seja um romance de formação mesmo. Não sei se estava no lugar errado ali, mas eu super acreditei. E pelo que eu vi na sinopse, tem uma pegada assim mesmo. Então a gente vai acompanhar a nossa protagonista ali, que é uma garota nos anos 90, na Nigéria. Só que aí, tipo, a gente vai ter uma transição de locais, porque ela vai sair da Nigéria, vai estudar nos Estados Unidos, vai debater bastante sobre questões de raça, identidade, imigração também. Então eu fiquei bastante curiosa pra conhecer essa obra, porque ela é aclamadíssima. Acho que a escrita da Chimamanda é excelente, assim. Então quero muito ler a obra principal dela e tô animada por ser um romance de formação. Depois a gente vai ler O Reino Unido com Esboço, da Rachel Cusk. Esse aqui, galera, é assim, às vezes eu fico com vontade de ler um livro pela capa, é óbvio, né? Não tem jeito. Capas conceituais, assim, bem, com uma estética bem interessante que não te dizem nada, sabe? Eu acho muito legal. Esse aqui é uma delas. Inclusive, este livro é o primeiro de uma trilogia e também uma coisa que me interessou bastante nessa história, né? Porque ele tem duas coisas que eu adoro, que é uma capa meio esquisita que não diz nada e uma sinopse que é meio um livro sem plot, porque a sinopse é bastante simples e aí, tipo, o final dela dá muito a entender que o livro não vai acontecer muita coisa, é só, tipo, pra você pegar a vibe de reflexões sobre a vida. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa mulher que tá em processo de divórcio e ela é escritora, então ela tá indo pra Atenas, ela tá indo fazer uma viagem, onde ela vai dar um curso de escrita. Durante esse curso, ela vai, obviamente, conversar com muitas pessoas. Então, o livro é sobre as conversas que ela tem com as pessoas e as reflexões que ficam disso aí. Muito minha vibe, muito meu tipo, acho que eu vou super gostar. E aí eu tô meio que obrigando vocês a começarem uma trilogia comigo. Desculpa. E é isso, vamos ver no que dá, né? Depois a gente vai ler uma autora espanhola, que é a Alana Portero. Esse aqui eu tenho bastante vontade de ler, já tem um tempo também, então é dessa categoria da lista, que foi um livro que eu já tava com vontade de ler, e aí vou fazer vocês lerem comigo. Que se chama Mau Hábito, é um livro meio que recente, ele é de 2023, e eu quero muito conhecer a escrita da Alana, eu acho que é uma temática bastante interessante. Vou inclusive ler pra vocês, porque eu acho que, tipo, o resumo desse livro já diz muito sobre a história. Esse livro atravessa a adolescência de uma menina que cresce em um corpo que não sabe habitar. Acompanhamos sua busca em compreender a si mesma e ao mundo que vive, desde a infância, em um bairro operário arrasado pela heroína nos anos 80, até as noites clandestinas no centro de Madrid nos anos 90. Como vocês podem ver, só assuntos leves, coisas tranquilas. Eu acho que isso é uma coisa meio clichê de se dizer, mas eu adoro conhecer histórias de lugares, assim, principalmente entender o panorama de algumas cidades em alguns momentos, em algumas épocas. Tô bastante curiosa pra esse aqui. Depois a gente vai ler outro encalhado da minha estante, que eu tava esperando o momento certo, blá blá blá, e aí coloquei na lista, falei, vou ler, eu preciso ler esse livro. Toda vez que alguém vem falar comigo sobre ele, eu falo assim, putz, tô com ele pra ler, tô com ele na minha estante. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu acho que você vai adorar esse livro. Aí eu fico assim, também acho que eu vou adorar, então vou ler logo. O livro em questão é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da autora belga Jacqueline Harpman. Esse aqui é um livro até antigo, 1995. Eu sinto que eu nunca peguei esse aqui pra ler, porque ele vai desafiar um pouquinho a minha mente, no sentido de, tipo, ser uma ficção científica sobre mulheres que estão ali presas em um lugar, e aí, de repente, elas são libertas, e o que elas vão fazer com essa liberdade e tal, por ser bem, obviamente, metafórico, porque pelo menos é a vibe que me transmite, né, de ser uma grande metáfora sobre as mulheres e principalmente a falta de liberdade das mulheres, não sei, mas eu acho que é sobre isso. Eu sinto que esse aqui é o mais diferentão da lista, por ser uma ficção científica que vai estar ali buscando nos dizer coisas mais profundas sobre as mulheres e tal, então eu tô bastante curiosa e tô animada. Em seguida tem outro livro nacional, que é um livro que eu tô com muita vontade de ler. Eu vejo poucas pessoas falando sobre ele, só que as pessoas que eu vejo falando sobre ele são pessoas muito legais. Então eu tô bem curiosa pra ler esse aqui, que se chama Uma Duas, da Eliane Brum. É um livro de 2018 e é um romance de estreia da autora, que é uma jornalista brasileira muito famosa. E o assunto principal desse livro é o mommy issues, é questões com a mãe, assim, e tal. Mas eu acho que é muito recorrente, né, principalmente em livros de autoras que escrevem sobre mulheres, falar-se muito sobre a relação com a mãe, tanto pro bem quanto pro mal, tipo, relações boas, ruins, intensas, muito divididas principalmente, e esse aqui até diz um pouco na sinopse isso. Fala que explora a complexa relação entre mãe e filha e mergulha na dinâmica de ódio e afeto que marca esse vínculo. Eu nem peguei muito da sinopse, porque só falar que é um livro de mamichos já é um assunto intenso aí. Sempre tem muito a se explorar nesse assunto. Eu acho que vai ser uma excelente leitura. Em seguida, a gente vai ter uma recomendação da queridíssima Phoebe Waller-Bridge, que é a nossa Fleabag, né? A criadora de Fleabag. Na verdade, ela recomenda essa autora no geral, mas assim, o livro que tem
na internet falado assim, esse aqui foi recomendado pela Phoebe Waller-Bridge, é esse que eu coloquei na lista, que se chama O Primeiro Homem Mau, de Miranda July, que é uma autora americana. E pelo que eu vi, ela escreve personagens bem peculiares, bem interessantes, ela tem uma construção boa de personagens, e pelo que eu vi também, não sei se foi só o cheirinho que eu senti, mas aqui a gente vai ter protagonista de moral duvidosa. Eu tive essa pegada quando eu tava lendo um pouquinho sobre como ela escreve as personagens dela. Eu pensei em colocar o outro livro dessa autora aqui na lista, porque eu tenho ele, que se chama De Quatro, que foi até lançado ano passado e foi indicado a vários prêmios, mas eu queria realmente me conectar com a minha diva, Phoebe Waller-Bridge, e a capa desse livro aqui, O Primeiro Homem Mau, parece ser bem diferentona, assim, parece meio brega, mas eu achei muito legal, e capas me conquistam sempre. Esse aqui é o tipo de livro que eu gostaria muito de pegar ele e ler sem sinopse, sem nada, mas como eu já vi, eu vou falar pra vocês também um pouquinho sobre, porque geralmente livros que tem personagens de moral meio assim, dividida ali, moralmente cinza, como a gente fala, né? Eu gosto de não saber nada, porque eu quero saber por que essa pessoa ficou desse jeito, por que ela se tornou assim. Eu tô aqui chutando que essa protagonista é assim, né? Talvez ela seja muito pior ou um pouco melhor, né? Mas vamos ver. Então, nesse livro, que é de 2015, não sei se eu mencionei, a gente tem uma história de obsessão, amor, maternidade e busca por conexão humana. Com sua escrita peculiar e personagens cativantes, em seu romance de estreia, Miranda July explora as complexidades das relações humanas e nos convida a questionar nossos próprios padrões de comportamento. Ai, com certeza. Com certeza, a protagonista vai fazer coisas que dividem opiniões. Tô ansiosa. Entrando então agora na nossa reta final, eu coloquei mais uma indicação de uma grande personalidade, né? Porque esse aqui foi indicado pela Helena Ferrante. Como que eu descobri, né? Esse aqui é um dos livros que ele surgiu na lista depois das pesquisas. Eu tava fazendo um vídeo pra falar sobre as leituras da Natalie Portman no clube do livro dela, e aí eu me deparei com um livro de uma autora, e aí eu fui ler a sinopse e eu falei, cara, isso aqui tá parecendo muito vibe Helena Ferrante, até por ser na Itália também, ter essa mesma pegada de falar sobre relações femininas e tal, que foi o livro A Sister Story, da Donatella Di Pietro Antonio. Só que aí, quando eu fui pesquisar sobre essa autora, eu vi que ela é recomendada pela Helena Ferrante através de outro livro que se chama A Devolvida. Ainda bem que é esse, né, porque é o único traduzido, e eu queria muito colocar essa autora aqui na lista, porque, sei lá, tô com saudade da Helena Ferrante, não sei se ela vai publicar nada em breve, então a gente vai estar lendo A Devolvida, que é uma história sobre uma garota que ela foi criada por uma outra família, só que ela é devolvida depois de uma certa idade para a sua família biológica. Então vai falar sobre pertencimento, relações de identidade, complexidade das relações familiares. Eu adoro o tema de família caótica, eu adoro, muito bom. Se a Helena Ferrante falou que é bom, a gente vai confiar. O próximo livro saiu de um dos comentários do vídeo das mulheres desabafando, onde eu dei a ideia do clube. Aí uma pessoa me recomendou essa autora, e aí eu fui pesquisar pra saber um pouquinho mais sobre ela. Fiquei com muita vontade de ler, mas eu fiquei com vontade de ler outro livro dela, eu vou explicar por quê. A autora em questão é a Yagazi, ela é de Gana, e o livro é de 2016. O livro se chama O Caminho de Casa. Então, os dois motivos que me fizeram ficar com vontade de ler esse livro, o primeiro é porque a história dele, tipo, inicial, me lembrou muito A Metade Perdida, que é um livro que eu adoro, porque conta a história de duas irmãs que foram separadas na infância e viveram vidas completamente diferentes, e eu acho muito legal, tipo, você ter essa comparação de pessoas que saíram da mesma origem, assim, e foram pra caminhos diferentes, e o que a vida pode reservar pra essas pessoas e tal, sabe? O segundo motivo foi por conta de uma frase que eu li na sinopse, vou até ler pra vocês, porque quando eu li eu falei assim, totalmente meu tipo de leitura, né? Nessa concisa e ambiciosa saga familiar que cobre 7 gerações de uma família partida, acompanhando numa narrativa ágil a vida dos descendentes dessas duas irmãs. Cara, não tem jeito. Toda vez que eu leio uma saga familiar, eu saio uma pessoa diferente. Patinco, 100 Anos de Solidão, A Casa dos Espíritos, foram livros que me mudaram, assim, tipo, foram livros que eu considero grandíssimas obras literárias e tal, e são sagas familiares. Então eu falei assim, preciso ler uma saga familiar, isso aqui pode ser um prato cheio, acho que vai ser excelente. Nossa última leitura do clube, mas espero que não seja, tipo, a última definitiva, é só a última que eu planejei, vai ser Isabel Allende, porque eu tô com saudade da Isabel Allende. Provavelmente até lá eu vou ter lido outro livro dela, mas quando eu tava fazendo a lista, eu tava com saudade dela, eu falei, vou colocar ela na lista, até pra ter um toque aqui de América Latina bem forte, porque a gata sabe, ela consegue construir a América Latina como ninguém, ela sempre coloca, tipo, aspectos culturais e políticos de um jeito não educativo, sabe? Eu gosto que ela, tipo, só joga ali os fatos e ela coloca de uma forma tão potente, tão boa, assim, que você nem percebe que você tá tendo uma aula de história ali, sabe? Eu não falei o nome do livro, mas é A Filha da Fortuna, e, na verdade, é um livro já antigo, né, de 1998, mas ele tá sendo relançado agora com uma nova
nova capa, tá bem bonita e tal. E sobre a sinopse, é aquele clássico, né, Isabel Allende, que você vai acompanhar uma grande jornada da nossa protagonista e ela vai te ensinar muito sobre a vida e tudo mais. Mas assim, pra quem quiser saber a sinopse, eu vou falar. O panorama então é Chile, século XIX. A nossa protagonista, ela foi abandonada quando ela era bebê e aí ela foi adotada por uma família prestigiosa, uma família inglesa muito abastada. E aí, obviamente, a Isabel Allende colocou um homem pra fazer as coisas malucas acontecerem. E aí, nesse aqui, a nossa protagonista vai se apaixonar por esse rapaz que era tipo um funcionário ali da família. E aí, eles aparentemente vão em busca do ouro que foi descoberto na Califórnia. Então, vai ter toda essa jornada, essa vibe que ela coloca nos livros de pessoas viajando e passam-se muitos anos e muitas coisas acontecem. Aquele babado, sabe? Tô bem ansiosa pra saber como que vai ficar o meu ranking de Isabel Allende depois desse. Então foi essa a seleção que eu fiz, inicial, assim, os primeiros 12 livros que eu quero ler em conjunto, com quem tiver a fim de ler comigo e tal. Fala rapidão sobre o projeto, que provavelmente tá linkado aqui na descrição do vídeo, mas a gente vai ter duas modalidades de apoio. A primeira chama Tata Booker, então você vai poder participar dos debates mensais, né, sobre o livro que a gente vai estar lendo cada mês. Essa categoria dá direito a isso. A segunda categoria, então, eu coloquei em homenagem à tetralogia napolitana, porque o nome é desmarginação, que é um termo que a Helena Ferrante menciona no livro e ele tem um significado bastante profundo pra história e eu adoro. Nessa categoria, então, você vai fazer parte dos nossos debates mensais sobre o livro do mês, vai fazer parte do nosso grupo de conversas, né, que eu vou abrir pra gente. Provavelmente vai ser no WhatsApp ou no Telegram, não sei. E também nessa categoria eu vou estar sorteando todo mês uma pessoa pra ganhar um livro da wishlist, né, de até R$50. Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu adoro, tipo, incentivar as pessoas a lerem o que elas estão afim realmente de ler, então livros da wishlist da pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa curadoria que eu fiz aqui, a Tata Book Curadoria. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Club. Eu estou muito animada, eu adoro debater sobre as minhas leituras, principalmente se são livros que eu estava com muita vontade de ler, livros de mulheres intensas, e eu realmente acho que eu vou, através desse grupo, me conectar com pessoas que gostam dessa mesma vibe, dessa mesma energia que eu gosto de ler. Então tô bem ansiosa, e é isso, beijos!